Senhor presidente, vereador Sanderson, senhores membros da mesa, senhora vereadora, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos dão a honra da assistência, em especial o Ademir, seja bem-vindo. Senhores e senhoras que nos dão a honra de nos assistirem através da TV Câmara, munícipes. Eu gostaria aqui, senhor presidente, de abordar alguns assuntos, sendo que o primeiro deles diz respeito, eu levantei aqui duas sessões atrás, a questão da sinalização da 101, que eu afirmei de que, e eu concordo, continuo pensando a mesma coisa, de que quem faz a sinalização, o pessoal da autopista lá, não deve conhecer o município de São José, não deve adentrar aqui ao município. E aí eu fui chamado a atenção, e está correto, né, chamar a atenção, me colocaram, de que colocaram duas placas do Ministério da Agricultura até você chegar na entrada do Cobrasol, dando como referência aqui na entrada 207, o retorno para o bairro Praia Comprida, vai ter o retorno para o bairro Praia Comprida. Está mais errado ainda, até porque se você tem que fazer alguma sinalização ali e colocar o bairro Praia Comprida, você tem que colocar lá perto da área industrial, ali onde nós temos em frente ao shopping, que é a entrada 209. Tem que ser antes da 209, para alertar quem quer ir para Praia Comprida. Se é o caso, deveria ter primeiro a sede do município. Que se você utilizar aqui a Irineu Comelli, você vai cair dentro do município. Que tem muita gente, quem é daqui, o josefense sabe, conhece isso aqui. Ou mesmo o bairro da Fazenda lá. Mas na 209 você dá a entrada como a Irineu Comelli para você cair dentro do município, que não tem. E a Luiz Fagundes, que é uma das principais artérias que nós temos, para você cair no bairro Ponta Praia Comprida. Agora, você querer que o cidadão dá como... Isso não tem. Como não tem também, deveria lá onde está aquelas duas placas, ser colocado o bairro do Cobrasol e o bairro de Campinas. E Roçado. Que você está lá para você adentrar no Roçado, você tem que entrar naquela obra que eu sempre falo aqui, engenheiro Túlio, eu tenho certeza que o senhor deve pensar a mesma coisa. Aquilo ali é uma obra sem engenheiro. Você faz uma curva, você colocou um aterro, se você fizesse meio metro mais alto, ia passar caminhão, idas e vindas. Aquilo ali não existe em lugar nenhum. E me reclamaram aí que tem uma passagem de pedestre, naquela em frente ao shopping ali, de que um cadeirante não consegue passar. Eu sei que não é atribuição nossa, mas vamos ter que pedir para alguém da prefeitura ir lá olhar, porque diz que inclusive as pessoas estão se acidentando lá. Então, voltando à sinalização, não tem uma placa de sinalização. Eu até tinha a esperança de que tem duas cobertas ali, quem sabe se vai eu esteja antecipando, mas não vejo realmente necessidade nenhuma de você colocar retorno. O camarada que não conhece muito bem o município, ele não vai cair no Cobrasol, na Avenida Central, para ir na Presidente Kennedy, para vir achar o bairro Praia Comprida. Não dá. Só quem conhece muito bem para fazer isso. Então, cadê a sinalização? Faz a sinalização certa. Ou não faça. Olha, Roçado, Cobrasol e Campinas. E eu sempre falei, eu estou falando isso há muito tempo, já no ano passado, eu sempre achava, porque a tranqueira começou por São José. Mas agora eles já Biguaçu, a própria Palhoça, e pelo que eu estou vendo, a gente ainda vai demorar um tempão. Um outro assunto, o vereador Amauri colocou aqui, que eu quero reafirmar, que eu sempre falei isso. Quando passa a eleição, o executivo e o legislativo são dois poderes diferentes, têm que terem as suas autonomias,
mas é importante de que a gente faça todo o esforço no sentido de que a coisa funcione bem. O objetivo de quem tem um cargo legislativo, do vereador, do deputado estadual, mas principalmente o vereador. O vereador, ele é o para-choque. É o cidadão que você acha em qualquer lugar. Você acha ele em casa, você acha ele no bar, você acha ele na igreja, e o pessoal chega, e essa é a nossa função. Realmente, quem não tiver essa disposição, quem não gostar disso, não pode ser vereador. Agora, o vereador depende muito do executivo, porque, na verdade, a gente aprova as leis, e eu sempre costumo dizer o seguinte: quando a lei é boa, quando a coisa dá certo, vereador TT, o senhor que ainda é um gurizão, e tem uma força de vontade, um empenho grande nas coisas, quando dá certo, não foi o vereador que ajudou a fazer. Esquece que o orçamento, a gente vota, foi o executivo. Quando a coisa não dá certo, normalmente nós também pagamos a conta. Então, continuo pensando da mesma maneira. É importante que o executivo funcione bem, que isso é benéfico para o legislativo. Então, a razão pela qual continuo assim com o mesmo pensamento, porque se a coisa for mal, não é não cobrar. E o vereador não falou, quando falou, colocou a coisa, né, ele colocou que eu sempre faço essa referência. Continuo, até porque, ultimamente, como a coisa começou bem e desandou, foi prejuízo para todo mundo, entende? Então, e ninguém se elege para ser oposição. Na verdade, a gente tem uma responsabilidade, um objetivo, que é o bem da população. E você consegue fazer a coisa fluir com a engrenagem funcionando direitinho. Então, essa é a razão que eu procuro colaborar da maneira que possa, porque a comunidade, a população, ela não quer saber se a coisa está boa ou se ela quer saber que a coisa ande. Então, continuo com a mesma posição. Com relação... O vereador Túlio levantou um assunto que eu considero dos mais importantes, que é a questão da ciclovia, que a gente acaba não tendo assim a visão de... já era para, se fosse tratado mais tempo, vários dos loteamentos que saíram aí, você tem que fazer as exigências na aprovação do projeto. Porque o empreendedor, ele nunca perde. Ele está semeando. Ele pode fazer uma coisa de primeira, uma coisa com visão, porque se deixar tudo para o poder público, e São José tem isso. Às vezes, invento de fazer as experiências em São José. Por que isso? Lisboa está lá até hoje, o que já fizeram, recalçaram tudo. O vereador, presidente dessa casa, o vereador Túlio, sabe o problema que foi. Por quê? Porque deixaram fazer uma experiência. Como é que vai fazer uma experiência uma experiência nova de pavimentação? Não, é sabido que não dá certo. Aí fica o município, é o município que paga essa conta. Então você tem que segurar isso. E eu estava me lembrando, a questão de áreas verdes, áreas institucionais do município, o poder público, vereador Túlio, quando recebe o empreendimento, ele já devia de fazer a entrega das áreas devidamente cercadinha, bonitinha, com a matrícula feita. Quem é que tem que exigir isso? É o poder público. Porque aí você dá uma plaquinha lá, nós já levantamos aqui várias vezes, é por isso que nós temos a falta de área que tem. Primeiro porque até a 6766, que é uma das grandes leis que o vereador Geraldo sempre coloca aqui, era 5% de área, não dizia o que era institucional, a área institucional nem tinha ali, era chamada área verde. E aí a gente tem aquela consciência de que parece que a área pública não é de ninguém, quando na verdade é de todo mundo. Então tem umas coisas pequenas que você tem que atacar lá na raiz, antes de ela acontecer. São as exigências pequenas que você pode fazer, que você acaba fazendo uma grande coisa. E eu disse ao vereador Túlio, eu quero repetir aqui, o projeto que o senhor está organizando, está elaborando, é um grande projeto, que era para ter tido a visão já anterior, nós já estávamos mais adiantados.
Você não pode deixar a casa arrombar por inteiro para daí querer colocar fechadura. E eu quero voltar nesse assunto, como estou dando uma pincelada em algumas coisas, para que a gente discuta e chame a população para discussão. Obrigado.